Essas vacinas elas estão sendo realizadas nos próprios domicílios dos idosos, para evitar que eles precisem estar se expondo, né, saindo das suas casas por serem idosos acamados ou já com idade bem avançada, nesse período de pandemia, para que possa garantir uma maior segurança para esses idosos. Vocês têm quantas pessoas acima de 90 anos para vacinar aqui? Você tem esse número? Tenho. Nós fizemos um levantamento de 275 pessoas com mais de 90 anos. Uhum. Passado esse período aí, ou passada a quantidade de pessoas vacinadas com mais de 90 anos, quem são os próximos alvos? Seriam as pessoas de 85 até 90. Nós recebemos 520 doses para idosos, que foi destinadas especificamente para idosos. E aí o critério de inclusão é de acordo com a funcionalidade desses idosos e com a idade. O primeiro grupo a se enquadrar foram os idosos com 75 anos ou mais que estivessem acamados, que já foi concluído semana passada. Finalizando os acamados, nós iniciamos os que tinham 90 anos ou mais, que é o que está sendo realizado agora. Quando finalizar esses com mais de 90 anos, seria de 85 a 90, posteriormente de 80 a 85 e posteriormente de 75 a 80, até que consiga imunizar todos acima de 75 anos. No entanto, essas 520 doses que nós recebemos, elas só são suficientes para os acamados e os com mais de 90 anos. Então, nós não temos ainda já um calendário para esses idosos com mais de 85, por exemplo. Estamos aguardando chegar mais vacina. Jardine, a gente recebeu essa semana de uma ouvinte um questionamento. Como é que a Secretaria define o idoso acamado? Né? Que critérios são esses para vocês definirem que aquele idoso é um idoso acamado? Eu até respondi aqui de forma muito leiga, que eu não sou profissional de saúde, eu acho que isso já vem desde o Ministério da Saúde definido, ou não? Os idosos que são considerados acamados são aqueles que não conseguem mais andar. Não conseguem mais ter essa sua independência de sair do seu leito e realizar as suas necessidades básicas sozinhos. Então, aquele idoso realmente tem que ter esse questionamento. E um idoso que fica sentado numa cadeira e daí vai para a cama. É um idoso que não anda, ele sai da cama porque alguém coloca numa cadeira, numa poltrona, depois ele volta para a cama novamente. Esse é um idoso que ele é acamado. Embora ele sente, que inclusive é uma recomendação dos profissionais de saúde, que os idosos a gente tente minimizar esse tempo que eles ficam na mesma posição. Mude o decúbito dele, tente sentar, tente mudar realmente a posição. Eles entram sim como critério de acamado, mesmo que ele consiga ficar sentado em um sofá, em uma poltrona, mas aí realmente esses idosos que conseguem andar e essa locomoção, eles não se enquadram como idosos acamados. Entendi. E foi feito um cadastro antes dessas pessoas, para identificar quem são? Isso. Os agentes comunitários de saúde, Caicó hoje ele tem uma cobertura quase que 100% de agentes comunitários de saúde, e eles têm o cadastro de todas as famílias, e eles conhecem essa população. Então, os próprios agentes comunitários de saúde fizeram um levantamento desses idosos, e aí eles passam para as equipes de saúde da família deles, né? E aí, a partir desse levantamento, as vacinas são destinadas para cada unidade. E as vacinas estão sendo realizadas nos domicílios pela própria equipe de saúde da família. Jardine, quais os locais que vocês estão fazendo essas vacinas? É em casa ou tem que levar o idoso para algum lugar? Para esses dois grupos específicos, com mais de 75 anos acamados e os mais de 90 anos, está sendo na casa dele. A própria equipe do bairro, né, de saúde da família, está indo na casa do idoso, porque é um idoso acamado, ele já tem uma dificuldade de locomoção até dentro da sua própria casa. Né? Então, nós não achamos justo tirar esse idoso de casa para ir até uma unidade. Assim também como os de 90 anos, que já tem uma idade avançada, em um período de pandemia, para evitar, inclusive, a exposição desse idoso, nós priorizamos que a vacinação desse grupo fosse feita nos domicílios. Na zona rural, como é que está sendo? Nos Do mesmo domicílios. jeito? Nos domicílios, casa a casa. As equipes estão indo casa a casa. Bem mais difícil, principalmente nesse período chuvoso, né? Alguns lugares com difícil acesso, mas está sendo realizado casa a casa. Você acha que essas doses que vocês têm aí encerram quando? Acabam quando? A previsão era delas acabarem hoje, porque nós colocamos idosos de 90 anos para serem vacinados ontem e hoje, e pelo cálculo já encerra, só que teve alguns justamente por causa da chuva, que zona rural não conseguiu finalizar todos, vai ficar alguns para a segunda, então até segunda-feira a gente já vai ter um levantamento, se realmente acabou, se vai sobrar alguma, porque às vezes, desses idosos que eu digo que a gente tem, nem todos realmente vão poder tomar a vacina.
Alguns eles tiveram Covid recentemente, que entra como uma contraindicação. Alguns estão sintomáticos, outros a própria família ou o idoso se recusa a tomar. Então a gente só tem como saber realmente quando finalizar se acabou ou se tem algum saldo. Quando vocês têm essa recusa, quando tem um idoso que está com, por exemplo, teve Covid recentemente, que fica impedido, portanto, de tomar vacina, como é que vocês fazem? Direcionam para outra pessoa? A equipe de saúde da família, ela tem esse controle. Quando é um idoso que ele não pôde tomar a vacina por algum motivo, por algum critério que ele não se enquadrava, ela já tem esse controle para que em outro momento eles possam tomar. Mas quando o idoso ele se recusa, ou o familiar ele se recusa, eles assinam um termo de recusa e essa vacina já é passada para outra pessoa que pertence ao mesmo grupo de risco. Jardine, essa é a primeira dose, no caso, está sendo aplicada? Isso. No momento, nós estamos realizando a primeira dose nos idosos e já estamos com a segunda dose dos profissionais de saúde. Inclusive, hoje está acontecendo lá no centro administrativo a segunda dose dos profissionais. A perspectiva é de que vacine quantos profissionais ao todo aqui em Caicó? Você tem esse número? Olha, nós fizemos um levantamento de profissionais, incluindo profissionais de saúde e alguns estudantes da área de saúde que estão inseridos nos serviços. Deu 3.341 profissionais que precisariam da vacinação. Até o momento, nós recebemos 1.270 doses para profissionais. Então, a gente tem um déficit aí de mais de 1.700 profissionais para serem vacinados ainda. As doses, elas, por exemplo, para os profissionais de saúde, elas vêm já separadas? Essa aqui são para os profissionais de saúde? Isso, nós recebemos separados. Nós recebemos 1.270 para profissionais, recebemos 50 para idosos institucionalizados no primeiro momento, em que nós vacinamos os idosos do abrigo Pedro Gurgel, da Casa da Caridade, da residência terapêutica, da pousada do abrigo do idoso. E agora recebemos mais 520 doses para esses idosos, como eu falei, os acamados e os com mais de 90 anos. E esses idosos das instituições que estão nesses lugares que você falou, os institucionalizados, a próxima leva vai ser a segunda dose para eles, então? Já está sendo feita a segunda dose deles. Porque Sim, já está sendo feita. Porque a deles foi aquele primeira vez que a gente recebeu a vacina, já vieram as 50 deles. Então, eles já receberam a segunda dose semana passada e segunda-feira dessa semana. Já finalizamos a segunda dose desses idosos. Então quer dizer que esses idosos eles estão imunizados? Estão imunizados. É isso? Lá no hospital regional, é também uma remessa separada para o hospital regional? Não, no primeiro momento que nós recebemos 750 doses, o município destinou 400 doses e mandou para o hospital regional, por ser um hospital de referência. Dessas primeiras 750 que a gente recebeu, 50 eram para idosos institucionalizados, 400 nós cedemos para o hospital e ficamos apenas com 300 para o restante dos nossos profissionais. Aí já em um segundo momento o Estado destinou 220 doses específicas para o hospital. Em meio a todos esses profissionais de saúde, né, que estão se vacinando, Jardine, há alguém que não quis se imunizar, se vacinar? Tem pessoas... Até profissional de saúde que se recusou. Nossa Senhora. Mas alegando o quê? Que não acredita ou não fez comentário, só que não quis. Que não quer. Deixar para outro momento, no momento não quer, e aí a gente não pode obrigar. São muitos os profissionais? Não. Bem poucos. Agora, sim, alguns profissionais não apareceram, né? E aí a gente não conseguiu ainda as informações, se eles é porque já tomaram em outro lugar, ou realmente porque não quiseram, porque é um número bem elevado de profissionais. Então, alguns não compareceram para a vacina. Tem algumas faltas. Mas, assim, porque, na verdade, aquele que se recusa, muitas vezes ele nem vem. Então, a gente não sabe que foi uma recusa. Poucos foram aqueles que realmente vieram para dizer que não iriam tomar. No SAMU, todo mundo já tomou a primeira dose? No SAMU, todo mundo tomou a primeira dose. E não tem perspectiva, a CESAP deu alguma perspectiva de quando vai vir a próxima remessa de doses? Não, a gente tinha uma previsão de receber essa semana, mas ontem eu até vi um depoimento do ministro da Saúde dizendo que tinham feito um contrato e esperavam receber um quantitativo do Butantan e receber um quantitativo bem inferior. Então, não sei se isso vai interferir nessa espera que a gente estava, né? A gente não tem muita gerência sobre isso. O município não tem gerência alguma, na verdade, sobre o quantitativo de doses, nem a data que a gente recebe, né? Depende quando o Ministério envia para a CESAP, para o Estado disponibiliza para a gente. Então, a orientação é a mesma, nós estamos aguardando, porque realmente a gente não tem essas definições. Jardine, passado esse período aí de vacinação das pessoas idosas, quem são os próximos? Nós não conseguimos finalizar os profissionais, né? Como eu disse, a gente tem um déficit bem elevado. Então, profissional de saúde... Pela última nota técnica do Estado, disse que quando finalizar os idosos, retoma para os profissionais de saúde. E aí, essa é a recomendação até o momento mais atual.
Porque às vezes, com o passar do tempo, os novos lotes vão chegando, vai mudando alguma orientação. Mas a orientação que a gente tem até o momento é que, quando finalizar os idosos, retoma para os profissionais de saúde. Tem uma ouvinte aqui perguntando, a Fátima Barros. Sidney, por favor, pergunte se a pessoa que é portadora de esclerose múltipla, totalmente imóvel, tem 69 anos, vai esperar pela fase da idade dela? Pela última nota técnica que nós recebemos, essa pessoa ela vai se enquadrar ou pela faixa etária ou pela comorbidade, certo? Por problemas de saúde. Nós não chegamos nesse grupo ainda. Como eu falei, o que veio, a gente tenta seguir bem à risca, e aí eles não trouxeram ainda os problemas de saúde, colocou idade. 75 anos ou mais que seja acamado, mais de 90 anos, como eu falei, depois mais de 85, mais de 80. Quando finalizar esses idosos, provavelmente vai retomar para os profissionais de saúde. Mas aí a expectativa é que os novos grupos sejam pessoas com comorbidades, né? E nesse caso aí, o grupo que entrar primeiro, seja o idoso com mais de 60 ou fosse a comorbidade, essa pessoa ela entra nesses grupos. Então, vai ter que aguardar a CESAP dar um feedback sobre isso, né, na verdade. E a chegada de mais vacina. Porque, na verdade, é porque não tem. Se nós tivéssemos, se a CESAP tivesse, o Brasil tivesse, Caicó tivesse muita vacina, com certeza a gente já teria imunizado todos os profissionais, já estaríamos nas pessoas com comorbidade, já estaríamos finalizando os idosos. O problema é porque realmente não tem. E quando não se tem suficiente, é preciso fazer uma estratificação e elencar a prioridade dentro da prioridade. É uma situação bem difícil. Existe um canal de contato na Secretaria de Saúde para a população saber alguma informação sobre vacina? Com relação à vacina, nós temos o RN Mais Vacina, é um sistema que todo mundo está tendo acesso a ele. Inclusive o cadastro, é importante que seja feito esse cadastro por lá. Mas para a vacina especificamente, nós não temos um canal, não. Nós temos o Centro Covid em Caicó, que se precisar alguma informação com relação ao Covid especificamente, pode entrar em contato com esse Centro Covid. Não sei se as pessoas já têm o contato, mas é o 99700-1940. É o Centro Covid, aqui de Caicó. Então, informações com relação ao atendimento do Covid no geral, informações com relação ao Covid pode ser feito através desse contato. Para a vacinação, as orientações que nós orientamos que a população procure é nas unidades básicas de saúde, que é o elo realmente da comunidade com a gestão e com os programas e com a imunização, enfim. Tem os agentes comunitários de saúde que vivem na área, né, nas casas das pessoas mesmo, a atuação deles é na área. E tem a unidade básica de saúde que é inserida em cada bairro da cidade de Caicó, que é também uma fonte de informação para a população. Jardine, por que tem que fazer o cadastro no RN Mais Vacina para... por que a população foi chamada a fazer esse cadastro? É porque ela só vai se vacinar se ela tiver esse cadastro? Só se vacina quem tem o cadastro. Mas se a pessoa tiver muita dificuldade em fazer, embora seja bem simples, não conseguir fazer, vai ter alguém no dia da vacinação que vai ajudar essa pessoa na realização, mas ela realmente só pode ser imunizada se tiver com esse cadastro feito. Esse cadastro foi feito pelo governo do estado, em parceria com o Laís, para que possa haver um maior controle, né, dos grupos prioritários. Quando faz o cadastro, pergunta qual a profissão, se pertence a algum grupo, vê a idade, e aí já tem esse dimensionamento das pessoas que estão cadastradas pertencentes a cada grupo. É uma forma de evitar o fura-fila mesmo, porque você vai colocar seus documentos ali. Então, se não se enquadra na idade, não tem como você tomar uma vacina num período que não seja dos idosos. Se você não é da área de saúde, você não tem como tomar a vacina quando era só para profissionais. Então, impede também, existe um maior controle para que não haja fura-filas. E um controle mesmo de estoque, de gestão, para evitar os extravios. A população tem um espaço do cidadão, onde faz o cadastro e fica a sua dose. Ele tem um cartão de vacina virtual, mas também existe um espaço da gestão, onde a gente coloca o estoque que a gente está recebendo, o que está saindo, e tem todo um controle de estoque e de administração de vacinas, para evitar justamente extravios, para evitar fura-filas, para evitar desvios e que possa ter uma maior transparência. Não houve extravio aqui em Caicó ainda? Nenhuma. Eu fico muito feliz, porque assim, muitos municípios já tiveram de dizer que perdeu dose, que o frasco não deu o número de doses, porque na hora de uma aspiração houve alguma falha, que pode realmente acontecer, de alguns lugares que quebrou vacinas e aí realmente perdeu, e Caicó até agora nós não tivemos perda de nenhuma dose.